Nós a partir do dia 23 agora, né, próximo culto, dia 23, inclusive os irmãos que não vierem no discipulado vão ficar sabendo hoje, né? Nós vamos dar uma organizada aqui, nós vamos tirar essa parte aqui, enfim, a videira está mudando de marca, de logotipo, e nós vamos dar uma mudada aqui. Amém? Glória a Deus, né, que os irmãos que são filhos do Senhor entenderam a necessidade do dízimo. Nós precisamos do dízimo para isso. E eu sei que vocês compreenderam essa necessidade, né, para a casa do Senhor. Então nós iremos mudar, fazer algumas transformações, né, enfim. Iremos explicar o que significa a marca, por que mudou. E a gente vai passar para você os recortes, as fotos, né, para você colocar no Instagram. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Os discípulos receberam um encargo, né, de pregar o Evangelho. E eles saíam pelas cidades pregando, falando do Evangelho, né? Eles entenderam dessa necessidade. Mas também eles escreveram cartas, ou escreveram os Evangelhos, né? Por que eles escreveram? Porque essa era a forma de deixar registrado aquilo que o Senhor falou, aquilo que o Espírito soprou neles, para que o povo de Deus ficasse sabendo. Se fosse hoje, você veria Paulo com um telefone super potente, né, postando a palavra de Deus, né, para quem quisesse vê-la, lê-la, ter contato com ela. Né? Alguns dizem que não, mas hoje não tem como nós levarmos o conhecimento da palavra, do Evangelho, daquilo que é palavra, daquilo que é Evangelho, se nós não utilizarmos as redes sociais que são disponibilizadas. Né? Então, assim, eu gostaria que os irmãos pegassem e publicassem. Às vezes você tem seu Instagram particular, não tem problema. Deus usa qualquer um, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Né? Você tem seu Instagram particular. Os líderes de célula, conversei com eles discipulados, né? Eles devem começar a divulgar isso, a fazer isso, de você publicar fotos, né? Aquilo que a gente publica lá no grupo da igreja ou no Instagram, você vai lá, printa e você divulga, né? Mensagens para aquelas pessoas que você tem relacionamento e até para aquelas que você não tem, né? Tomando muito cuidado quando você fizer essa publicação, assim, que às vezes eu coloco em lista de transmissão. Por exemplo, eu faço lista de transmissão, não faço grupo. Eu devo mandar mensagem aí para umas 400 pessoas, todo dia, ou quase todo dia. Eu tenho 2 ou 3 listas de transmissões, né? E eu mando todo dia para lá, ou quase todo dia, para 200 ou 300 pessoas, mensagens da palavra, principalmente depois do jejum, né? E isso é poderoso porque edifica a vida da pessoa. Você quer que a pessoa esteja... Não, edifica. Às vezes a pessoa está num dia ruim, ela vê aquela palavra, né? Mas eu tenho mandado, lá naquele post, eu tenho mandado versículo, eu tenho mandado a confissão, o versículo transformado em confissão, e eu tenho falado. Você sinta, você tem, né? Se você quiser mandar para um amigo, para uma amiga, quiser criar uma lista de transmissão, né? Cria uma lista de transmissão e manda para essas pessoas. Por quê? Porque é uma forma de nós levarmos a palavra de Deus. Não, mas Deus não faz assim. Não, aí nós estamos dizendo assim, Deus é para fazer desse jeito, não é para fazer do outro, não. Nós não limitamos a Deus. Quando nós limitamos, mas na realidade não estamos fazendo nada, né? Nós estamos deixando de ser usados. Então use isso, você tem no seu Instagram, tem o seu Instagram particular, às vezes você trabalha em algum lugar, coloca lá, publica, né? Deixe que as pessoas vejam que você é homem e mulher de Deus. É óbvio para os irmãos aqui, né, e para as irmãs que são casados,
coloca lá no seu Instagram sempre a fotinho sua e da sua esposa junto, ou sua e do seu marido, no seu Instagram pessoal. Profissional eu não digo nada, né? Mas no seu Instagram pessoal, coloque lá a sua foto, a foto do seu marido, para sair de qualquer tipo de aparência que não venha a dizer com aquilo que é. Mas para os líderes de célula dessa direção tem, né? As células, todas as células têm Instagram, para divulgar isso. A palavra de Deus fala que nós somos cooperadores de Deus. Ah, não, mas a minha esposa tem ciúme, não sei o que, não. Nós temos que avançar, né? Converse antes com a sua esposa, fale para ela, ou entregue o seu telefone para ela. Você vai publicar. Né? Até você que não é líder de célula, se você quiser, é você que vai publicar. Nós precisamos avançar. Hoje no Instagram da Videira, né? Igreja oficial lá da Videira de Goiânia, tem uma mensagem bem, é um apelo, né? Nós precisamos romper. Nós precisamos romper com várias coisas. E daqui para frente nós vamos ficar mais próximos ainda. Eu de mim e vocês. Vocês comigo e eu com vocês. Nós precisamos romper. Né? Nós precisamos nos aproximar, conversar, mudar algumas coisas. Falar, nós precisamos romper do quê? Falar, nós precisamos romper. Falar a verdade de Deus, a verdade da palavra. E não a realidade do mundo. Isso é diferente. A realidade do mundo é uma coisa, a verdade da palavra é outra. Nós precisamos abrir nossa boca. Ah, mas é tão bom acordar em cima do horário e trabalhar e não confessar a palavra. Não, não é bom. Não é bom. Deixa eu te falar. Coisas acontecem quando você abre a sua boca e confessa a palavra, e coisas acontecem quando você não abre a sua boca e não confessa a palavra. Exercite isso na sua vida. Vamos tomar uma decisão como igreja. Assim. Vamos romper. Vamos abrir a nossa boca e confessar. Amém? Eu gostaria de começar falando. Coloca lá, Antônio. Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Eu comentei esse versículo, acho que foi no culto passado, retrasado, e mais uma vez ele veio, né, a nossa mente, para que nós falássemos isso, relacionado a essa palavra. Tem pessoas, e eu conheço pessoas, né, que trabalham muito, tem muito dinheiro, mas não desfrutam do seu trabalho, não desfrutam daquilo que Deus quer que eles desfrutem, não desfrutam daquilo que Deus planejou para ele. A palavra de Deus fala que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas que o Senhor veio para que nós tenhamos vida e vida abundância. Uma coisa é você ter vida, você trabalhar, levantar todo dia cedo, né, de madrugada, fazer as coisas que tem para fazer, tudo ok, não tem problema nisso, mas se a sua confiança não estiver no Senhor, se a bênção não estiver sobre você, você vai ter uma vida. Você não vai ter uma vida em abundância. Por isso que o Senhor Jesus falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Oh Deus, obrigado. Deixa eu te falar um negócio. A palavra de Deus fala que a graça veio. A graça e a verdade vieram. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram. Quando você tem uma vida em abundância é porque você entendeu a graça.
que é Jesus. Você entendeu o significado de Jesus na sua vida. Muitos, por incrível que pareça, muitos vêm há muito tempo, nasceram na igreja, mas ainda não experimentaram a graça do Senhor. Nasceram, né, desde novinho, mas não experimentaram, não entenderam ainda a graça. Ah, quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Não, não é isso. Você tem que ter a bênção do Senhor sobre a sua vida. A bênção é o próprio Jesus, é Cristo. Ah, mas nós não estamos na graça? Todos nós não estamos na graça. Essas pessoas muitas vezes exercitam fé, oram, né? Oh Deus, são, né? Entregam o coração para o Senhor, mas às vezes só vive na correria. Olha, eu não estou dizendo nem que é assim, ó, eu não estou dizendo nem que a bênção é assim. Não vou trabalhar, chegar no final de semana eu ganhei dinheiro, vou sair, vou passear. Não, muitas vezes isso também não é bênção. Não é bênção. A bênção do Senhor, ela enriquece e não traz desgosto. Não é isso que está escrito? A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então, nós teríamos que pelo menos parar e pensar e dizer o seguinte, olha, eu estou ganhando dinheiro, está andando tudo certo na minha vida, estou fazendo isso e isso, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo esse desgosto? Nós não estamos todos sobre a graça, sobre o favor de Deus. Eu tentei achar a fotografia lá do prédio passado. O Senhor me deu essa imagem, me reavivou essa imagem no meu coração para me explicar para vocês. Essa afirmação, olha, mas vem cá, nós não estamos todos debaixo da graça. Estamos. Mas tem um problema, tem uma questão. Muitas vezes nós saímos dela. E nós tiramos a foto, eu, o Antônio, o Edson e o Elber, debaixo do guarda-chuva, lembra? Lembra dessa foto? Aquele trem esquisito que tinha lá, nós tiramos uma foto debaixo daquele guarda-chuva. Então você imagina, a graça é aquele guarda-chuva. Era um guarda-sol na realidade, né? A graça é aquele guarda-sol. O Senhor, quando você está no Senhor, você está debaixo daquele guarda-sol. Mas muitas vezes você, pela sua própria iniciativa, você resolve sair debaixo do guarda-sol. E aí você não experimenta da graça. E isso acontece, não acontece hoje, depois daqui a uma semana, não. Durante o dia, presta atenção que eu vou falar para você. Durante o dia nós somos tentados, literalmente tentados, e muitas vezes saímos da graça e voltamos para a graça. Várias vezes. Né? O favor, ele está ali. É aquele guarda-sol. Quando nós estamos debaixo dele, nós experimentamos a bênção do Senhor e ela enriquece. Às vezes você está com um favor, você entendeu o favor, e isso acontece, numa área da sua vida. Mas noutra área não. Por que nós temos que completar a carreira? Porque quando nós completamos a carreira, vai chegar um dia que nós vamos entender o favor de forma completa sobre a nossa vida. Às vezes tem pessoas que entenderam o favor na área financeira e só prosperam. Tem pessoas que entenderam o favor na área ministerial e vai embora. Às vezes tem pessoas que entenderam o favor na área da saúde, vai embora. Mas nós podemos, a verdade é que nós podemos sair dessa área do favor. Veja bem, quando nós temos favor, 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Como? Deus. Às vezes você olha para o dízimo e diz assim, não, se eu pegar, eu ganho X. Se eu pegar e tirar 10%, esse mês eu vou ter que pagar isso, mais aquilo, mais aquele outro. Não, não vou dizimar, eu vou pagar isso. Você vai experimentar a favor?
Eu creio que não. Por quê? Porque você está sendo testado nessa área também. Ah, não, mas vai faltar, isso eu dizimo. Ah, então assim, é o meu patrão que me dá o sustento, é porque eu trabalho. Você não sabe como que Deus trabalha. O maior milagre que pode ter é você ganhar o mesmo valor, e quando você tem favor sobre a sua vida, aquele mesmo valor que você ganhava, ele vai pagar aquelas necessidades e outras, e vai sobrar. Mas você tem que experimentar isso. Como? Aos olhos natural, como que 5 pães e 2 peixinhos iriam alimentar uma multidão? A vida normal minha e sua, preste atenção, a vida normal minha e sua, ela é vivida debaixo do favor de Deus. Ela é vivida em Cristo. Porque a graça e a verdade vieram. O que é favor imerecido? É graça. E ela se apresentou para nós em forma de um Deus 100% homem, que morreu na cruz por nós. Ah, mas lembre-se, o fato de você ter favor na sua vida não quer dizer que você não vai ter tribulação, que você não vai passar por situações difíceis. Mas é nesse momento que você vai experimentar mais favor. José, quando ele foi preso, né, os irmãos lá colocaram ele no poço, tal, aí ele é vendido e ele vai para o Egito. E ele é vendido como escravo de Potifar, um dos homens mais ricos do Egito. Você sabe o que é ser escravo do rei? Escravo do rei come comida ruim? Hã? Não. Ele foi, ao favor, ele foi escravo do rei. Uma coisa é você ser empregado doméstico de uma casa onde só tem dinheiro, bem dizer, para pagar você. Outra coisa é você ser empregado doméstico do rei, do governador. É diferente. Até na tribulação, Deus te dá favor. Só que esse favor não tem nada a ver com o nosso desempenho. Às vezes algum pensa que vai receber favor por causa do desempenho. Às vezes você vê um camarada, você olha para ele assim, não, esse aí não tem, esse vai estourar como advogado. O cara veio de família de advogado, o vô era, o pai era, o tataravô era, não sei quem na família desembargador, um exemplo, né? Esse vai estourar. Quando vê o cara, não dá em nada. Aí você pega como aconteceu esse dia, passou no Jornal Nacional, muito tempo atrás, uns 8 anos atrás, um engraxate, não sei quem viu essa reportagem, um engraxate que fez faculdade de Direito, se formou e estava bombando como profissional. Isso é graça. Isso é graça do Senhor. Não estou dizendo que você não tem que trabalhar, não. Mas tem trabalho e trabalho. Tem trabalho com graça. E tem trabalho sem graça. Quando você recebe graça do Senhor, o fruto que é visto em você, ele é desproporcional a você mesmo. Você não é consumido para que aquilo que o Senhor quer que aconteça na sua vida, aconteça. Lembra lá da sarça? Moisés viu a sarça ardente, queimando, mas aquela sarça ela não se queimava. Ela não se consumia. Porque Deus não nos consome. Pelo contrário, Ele nos nutre. Ele nos alimenta. O crescimento é uma coisa que só Deus pode dar. A multiplicação na nossa vida, em todas as áreas. Estou te falando aqui de uma vida em abundância, não de uma vida comum. Por sua opção, você pode ter essa vida comum. Você pode só ter aquela lá de João 10:10, né? Coloca lá para nós. Você pode ter uma vida só daquela primeira parte de João 10:10. Eu vim para que tenham vida. Pronto. Opção sua. Mas se você quiser ter uma vida em abundância, e foi essa vida que o Senhor planejou, não saia da graça.
circunstâncias vêm, momentos vêm, para que você saia. Não saia. Olha esse irmão, esse pastor, né? Que permaneceu na graça para a filha dele. Né? Isso é poderoso. Em 1 Coríntios 3,6 diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E crescimento envolve multiplicação de tudo. De igreja, de célula. Você planta. Olha o que a palavra de Deus fala. Eu plantei, Apolo regou, nós temos uma pequena partezinha nisso. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. A graça, o favor veio dele. Desfrutar do favor, você e eu, nós desfrutarmos do favor durante a nossa estada aqui, é a coisa mais importante que tem. Quantos que até têm dinheiro, mas não conseguem desfrutar do favor na sua vida? Em várias áreas. Não consegue. Né? Aí eu faço uma pergunta. O favor é a coisa mais importante que na nossa vida nós entendermos o favor e vivermos. O que nos leva a perder o favor? O que nos leva a perder o favor? Todos nós estamos na graça, amém? Nós temos que viver isso. O que faz nós sairmos debaixo desse guarda-chuva que é o favor? Essas respostas que eu vou dar, essas que estão escritas na palavra de Deus, elas são bem pontuais. Lembra, favor, o maior favor que nós recebemos na nossa vida, nós estamos aqui para celebrar hoje, que chama-se Jesus Cristo. Alguém aqui, por um acaso, alguém de nós merecia que Deus, o próprio Deus, morresse na cruz e sofresse o que sofreu, fosse humilhado, rejeitado, cuspido? Alguém merecia que Deus sofresse isso por nós? Não? Ninguém merecia. O maior favor, a maior graça, chama-se Jesus Cristo. Ele foi dado por nós e para nós. Mas como que nós podemos perder favor na nossa vida? Lembra que eu falei para você? A nossa tendência, os fatos, as circunstâncias criadas pelo inimigo, nos levam a, muitas vezes, no mesmo dia, várias vezes, a entrar e sair no favor, na graça. Em todas as áreas da nossa vida. Como que nós perdemos? Gálatas 5, 4, 5. Imagina lá o guarda-chuva, imaginou? Você está embaixo dele. Você está ligado, está agarrado nele. Mas aí você resolve se desligar dele. De Cristo vos desligastes. Do favor. Porque o favor veio. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos aonde? Na lei. Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Se eu não fizer isso, eu não vou receber aquilo. Se eu não fizer isso, eu não recebo aquele outro. Então, você procura sempre se tornar justo, deixando de fazer, fazendo ou deixando de fazer alguma coisa. Aí termina, da graça decaístes. Você estava aqui, em cima, vivendo uma vida abundante. E aí a palavra de Deus fala que quando você vai para a lei, tentando se justificar nela, você cai do favor, você decai do favor. Qual que é a primeira circunstância? Qual que é a primeira coisa na sua vida? E que na realidade resume toda essa palavra. Eu vou explicar cada uma delas, são 7. Mas a primeira resume tudo. Condenação. Quando você aceita a condenação que o inimigo está te dando. Você é paralisado, você para. Então as células não estão multiplicando. Pois é. A gente ouve isso por todo lugar, não só aqui, né? Nas igrejas todas, dos pastores, dos irmãos que lideram, não está, porque a gente chama, o pessoal não vem, tem medo. Você vê, eu me esfriei muito, eu não estou falando, eu não estou isso. Aí o que o inimigo está fazendo com você?
Ele está te condenando. Ele está pondo toda a culpa em você. Sabe qual é que é o pior? Muitas vezes a gente aceita. Não está avançando por isso, não está avançando por aquilo. Isso aí eu não tenho nada a ver com isso. A obra não é minha. Quem está no controle é o Senhor. É Ele que vai fazer crescer, é Ele que dá o crescimento, é Ele que faz. Mas aí eu não preciso fazer nada. Posso ficar em casa? Cuidando de casa? Não. Um plantou, outro regou e Cristo deu o crescimento. Deu para entender isso? Entenderam ou não? Amém? Amém. Amém é que entenderam. Condenação. Pois é, mas aí é uma verdade, sabe? Eu sinto isso que eu esfriei, meu coração esfriou, eu estou assim. Não. Isso não é verdade. Isso é uma realidade que a circunstância está causando em você. A verdade é que, Romanos 8:1, a palavra de Deus está escrito. Vou usar a mesma estratégia do Senhor. Está escrito, Romanos 8:1, pois já nenhuma condenação, nenhuma, condenação de nenhum tipo, mais está sobre a sua vida, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não se sinta condenado. Mas esse não se sentir condenado não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa passiva. Prossiga, o que Paulo diz? Prossiga para o alvo. Não, agora as igrejas podem abrir, as pessoas podem vir, né? Então o que você faz? Chama as pessoas, convide elas, vai lá no Instagram, liga, só pode vir, vamos na célula. A célula é o primeiro modelo de igreja que os que vieram antes de nós, lá atrás, lá em Atos dos Apóstolos criaram. O primeiro, as pessoas se reuniam nas casas. Para quê? Para pregar o Evangelho. As pessoas nasciam nas casas e muitas vezes eram perseguidas nas casas. Quando você se sente condenado por alguma coisa na sua vida, é sinal que o inimigo tomou conta. Às vezes você não se sente condenado em relação à igreja, mas você se sente condenado em relação a outra coisa. Às vezes uma palavra maldita que foi liberada na sua vida, você se sente condenado. Às vezes o seu esposo, a sua esposa foi usado como instrumento do diabo, o seu pai, a sua mãe, e aquilo volta e meia, vem na sua cabeça. O que você tem que dizer? Abrir a sua boca e falar a palavra. O inimigo, a palavra de Deus fala que o inimigo nos acusa de dia e de noite. E aí você aceita a acusação. É verdade. Foi mesmo. Você não fala a palavra. Você não abre a sua boca. Sabe? Aí vem na minha cabeça aquilo. Aí você aceita. Nossa, mas o fulano é assim, Beltrano é assim. É verdade. Porque eu estou vendo. Ele é assim. Ela é assim. Meu patrão. Meu pai. Meu tio. Meu irmão. Não. Abre a palavra. Abre a sua boca e fala a verdade da palavra de Deus. Então, condenação resume tudo isso. Mas a condenação, ela gera algumas coisas na nossa vida. Primeiro, você sai da esfera da graça. Você perde favor. Primeiro, quando você se sente condenado. Segundo, quando você não vive em paz. E nessa questão de viver em paz, tem 3 tipos de paz que você tem que experimentar. Você tem que viver ela. Primeiro é paz com Deus. Por Cristo e em Cristo, você já tem paz com Deus. Deus não está zangado com você. Sabe por quê? Porque às vezes, quem pensa que Deus está zangado, não tem coragem de falar com Deus. Isso bloqueia o relacionamento. Imagina, você tem que pedir alguma coisa para o seu pai, e você fez alguma coisa de errado. E aí você fica assim, se eu for pedir, ele vai bater em mim. Ele vai falar alguma coisa. Ele vai me ensinar agora e vai fazer isso, aquilo e aquele outro.
Se você não tem paz com Deus, você não vai experimentar a graça. Romanos 5:1. O que é justificado? Você foi tornado justo em Cristo, quando você abriu a sua boca, confessou o Senhor a Jesus como Senhor e Salvador, e você crê que Ele é o Filho de Deus, a partir daquele momento, você tem paz com Deus. Romanos 5:1 diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele, através dele, que você vai experimentar paz em todas as áreas da sua vida. Mas às vezes você ouve assim, muitas vezes você encontra um abençoado para te falar isso, muitas vezes irmão. Olha, você fez isso, Deus está te cobrando. Xererebalá. Se brincar, ora em línguas. Deus está te cobrando isso. Não. Seja eu mentiroso e ele verdadeiro. Essa é a verdade que fala a palavra de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. Mas como é que eu não experimento isso? Porque não muda, o trem não rompe. Nós precisamos romper. Você tem que abrir a boca. Eu estou ensinando você todo dia. Você está recebendo os versículos da palavra de Deus das confissões. Eu estou semeando. Se vocês estão regando, está com vocês. Quem vai dar o crescimento é o Senhor. Eu estou semeando. O pastor ele vem aqui para semear, quando ele prega a palavra. Se vocês estão regando, aguando, não sei. Eu creio que sim, todos. Esperem o crescimento, quem vai dar é o Senhor, não sou eu. Eu só estou semeando a palavra. Segunda questão relativa ao descanso, à paz. Você tem que ter descanso naquilo que a palavra de Deus fala que é verdade. Você tem que abrir a sua boca, confessar a palavra e descansar. Deus é fiel. E o autor de Hebreus, ele faz uma advertência muito séria, porque ele temia que o povo de Deus não entrasse no descanso. A palavra de Deus fala que o Senhor está sentado à direita de Deus. Quem está sentado não está trabalhando. Mas só que tem um detalhe, ele fala que nós estamos lá. Se Jesus, você sabe que Jesus, ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Se ele está sentado à direita de Deus, nós, o corpo de Cristo, estamos sentados lá. Você não consegue se ver lá. Mas essa é mais uma verdade da palavra de Deus, que você tem que ler, abrir a sua boca e confessar. Hebreus 4:1 diz o seguinte, Hebreus 4:1, temamos, portanto, que, sendo deixada a promessa, foi deixada uma promessa para você. Você se apropria dela através da fé, quando você abre a sua boca e declara. Sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Eu estou dizendo aqui para você, a forma de você pegar essa promessa é você confessar. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Jesus é o cabeça. Eu como igreja, a minha família, nós somos o corpo. Eu posso descansar nas promessas dele, porque Deus, ele é fiel. Eu preciso sentir alguma coisa? Outra coisa que eu preciso falar para vocês. Não faça nada na sua vida, na sua caminhada cristã, esperando sentir alguma coisa. Quem espera sentir alguma coisa para abrir a boca e para falar, é carnal. É um crente carnal. Você já ouviu falar dessa expressão? Mas eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo isso. Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo isso para falar. Por que eu vou falar? Eu não estou sentindo que isso é verdade. Não. A verdade você não sente. A verdade você declara. Jesus, quando falou para o inimigo, olha, está escrito, ele não falou assim, olha, capeta, eu estou sentindo que eu tenho que falar isso para você. Falou? Não. Jesus disse assim, está escrito.
Ponto final. Se está escrito, se foi meu pai que escreveu, se foi inspirado pelo Espírito, se está na palavra de Deus, é a verdade, eu vou abrir a minha boca e vou falar. Não espere sentir nada. Às vezes você vai esperar sentir alguma coisa, você vai ficar com depressão, vai ter que tomar remédio, porque você está esperando sentir. A única coisa que a pessoa que espera sentir para confessar a palavra vai sentir é a ansiedade. Vai ficar agoniada. Ela está esperando sentir alguma coisa. Como ela não sente, ela fica ansiosa. E o início de uma depressão é a ansiedade. Oh, Deus. Não espere sentir nada para falar a verdade, porque a verdade é a verdade da palavra de Deus, é o próprio Senhor. Terceira coisa que envolve viver em paz. Primeira é ter paz com Deus. Segunda, ter descanso, descansar na promessa. Terceiro, ausência de medo. O que nós estamos vivendo hoje aqui, o que o mundo vive, a igreja no mundo vive, é medo. Medo de quê? Primeiro, de pegar o Covid. Segundo, se eu pegar, Deus me abandonar. Só que a palavra de Deus fala assim, olha, no amor não existe medo. Mas não é no amor seu por Deus. Olha, se eu amar a Deus, eu não vou ter medo. Ok. Mas mesmo assim você quer amar a Deus. Acima de todas as coisas. A ponto de sacrificar um filho. Você ama a Deus a esse ponto? Você ama? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Se alguém falar que ama, acima de tudo, acima dos seus filhos, acima da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, você ama a Deus acima de todas as coisas? Não, nós não amamos. Quem fala que ama está mentindo. O amor que nós temos que experimentar é o amor de Deus por nós. Nós nos sentimos amados, guardados, protegidos. Pois é, mas, pastor, eu nunca ouvi isso, o senhor está mentindo. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. O amor não é amar a Deus sobre todas as coisas. 1 João 4,10. O amor é. Você quer saber no que consiste o amor? A palavra de Deus diz bem claro. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, porque nós não damos conta de amar a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nós temos que nos sentir amados por Deus. Quando nós nos sentimos amados, o favor dele permanece sobre nós. Ele nos ama incondicionalmente. Ah, mas eu pequei. Eu também. Prazer. Mas se sinta amado. Peça perdão para o Senhor, continue a caminhada, continue para o alvo, continue plantando. 3. Então, circunstâncias pelas quais nós não vivemos em paz. E isso te retira o favor. Quando nós pensamos que Deus está brigado com nós, nós não temos paz com Deus. Segundo, descanso. Quando nós não descansamos nas promessas que o Senhor tem para nós, naquilo que Jesus já fez na cruz. Terceiro, quando nós temos medo e achamos que Deus, Ele vai nos abandonar no momento difícil. Não! Ele nos amou, por que que deu seu Filho, por que Ele iria nos abandonar? Tudo isso dentro da paz. Terceira, não viver feliz. Sabe? Tem pessoas que só vivem felizes de acordo com as circunstâncias. E se você for viver feliz de acordo com as circunstâncias, você não vai viver feliz. Porque as circunstâncias muitas vezes são ruins na nossa vida. Em Filipenses 4,11, está escrito o seguinte, olha, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tendo, não tendo, brigando
brigando, discutindo, eu aprendi a ser contente. Eu entendi que o Senhor está no controle de tudo, em qualquer situação. Hebreus 13:5 diz o seguinte, olha, seja a vossa vida sem avareza, não seja avarento. Não deixa de dizimar e ofertar, não. Não seja avarento. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Vocês são contentes com as coisas que vocês têm? Que Deus deu para vocês? Você é contente? Você é alegre com aquilo que Deus deu para você? Eu sou. Eu aprendi, mas você quer mais coisa? Eu quero, mas o fato de eu querer mais coisas não me impede de ser contente, de ser alegre com aquilo que eu já tenho. Isso é poderoso. Sabe por quê? Se você não for alegre com aquilo que Deus já te deu, você vai pôr em risco. Deixa eu te falar diante do Senhor. Se você não for alegre com aquilo que Deus já te deu, eu sei que você quer mais e eu sei que Ele quer te dar mais. Mas se você não for contente, você corre um sério risco de perder a sua família. Sabe por quê? Porque você vai esquecer a sua família e você vai correr só em busca das coisas que você acha que você tem que ter. Ah, mas... vai perder. Eu falo isso assim, assina embaixo. Está aqui a caneta, se alguém quiser escrever. Porque eu quase perdi a minha. Ah, não, mas não é outra circunstância não, o motivo é o mesmo. Dinheiro. Você vai perder a sua família. Se você quiser escrever, anota na Bíblia aí. Se você não for contente com as coisas que você tem, isso vai gerar uma diabólica insatisfação na sua vida. Você vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Seja grato ao Senhor, agradeça sempre pelo que você tem. Peça para Ele coisas, né? Nós temos, parece, uma santa satisfação. Nada que... Um dia um homem de Deus escreveu isso, né? Nada que tem aqui na terra. Qualquer um de vocês pode ganhar milhões, bilhões, ser a pessoa mais rica do mundo. Que você assim mesmo ainda vai estar insatisfeito. Se dinheiro fosse a solução para tudo, amados irmãos e irmãs, deixa eu te falar, não teria separação de gente rica. Não teria. Sabe por que nós temos que ser gratos ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos dá? Ser grato, agradecido, literalmente. Eu falo isso para vocês, né? Eu acordei já diversas vezes, passando a mão nas paredes da minha casa e agradecendo ao Senhor, né? Por aquilo que Ele tinha me dado. Sou grato a Ele por tudo aquilo que eu tenho. Eu sempre falo assim, às vezes ando de carro com os irmãos, a gente fica olhando terra, olhando o carro e coisas, você fala assim, não, a melhor terra que tem, essa é boa, mas a minha é melhor. Esse carro aqui é bom. Não, maior carrão, né? Quando anda de Hilux, aquele negócio, né? Musiquinha aquela, ninguém escutou, né? Vocês já escutaram? Eu já, né? Da gasolina, do Hilux. Pois é, que era uma 2021. Não, mas eu tenho 2013, mas melhor é a minha. Melhor que a 2021. Sou grato ao Senhor por ela. Sou grato. Grato. Você é grato pelo que você tem? Você está sempre satisfeito, que nem aquele rabugento, aquele... e correndo atrás da máquina. Se você estiver vivendo isso, olha, cuidado. Presta atenção, porque eu passei por isso. Então, se você não for grato ao Senhor, dificilmente, né, você vai experimentar o favor. Você não experimenta o favor. Quinto, não ter humildade. A falta de humildade, ela impede você de ter o favor. Né? A falta de ter coragem, né, ter um ouvido para ouvir aquilo que as autoridades que foram colocadas na sua vida, né? Seu patrão, seu pai, sua mãe, né? As pessoas que lideram você na vida da igreja, se você não tiver, não é um coração para ouvir, um coração para fazer.
Ouvir, muita gente ouve, né? Não, amém, amém, amém. Agora tem que fazer. Isso é ser humilde. Né? O que a palavra de Deus fala? 1 Pedro 5,5, rogo igualmente aos jovens, sede submissos. E aqui jovem você pode entender jovem, ou jovem em qualquer outra área. Se você nunca trabalhou numa empresa, começou a trabalhar hoje nessa empresa, naquela área que você está trabalhando na empresa, você é jovem. Então você tem que ouvir aqueles que chegaram primeiro que você. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de um com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede graça. A soberba é lá de Lúcifer, né? Querer ser maior. Eu ouvi, mas não concordo. Eu ouvi, mas não vou fazer. Isso não sou eu que estou falando, né? A palavra de Deus fala que o Senhor resiste a esse tipo de pessoa. Antes, Tiago 4,6. Eu estou falando em graça, quando você sai da graça. Quando você perde o favor. Antes, ele dá maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá o quê? Graça. Pessoa soberba não recebe graça. 6. Não ter boas expectativas. Se você que é cristão, que é irmão, que aceitou Jesus, se você não tiver boa expectativa para aquilo que Deus tem na sua vida, você não vai receber graça. Porque você vai estar sempre julgando a Deus. Por que eu tenho que ter boas expectativas? Jeremias 29:11, a palavra de Deus fala que Deus fala para você assim, ó, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Deus está falando isso para você. Para você, para mim. Mas quando vem a tribulação, você diz assim, não, mas isso aqui não é pensamento de paz. Olha, já aconteceu coisa na minha vida que eu disse assim, Senhor, não sei como é que esse negócio pode cooperar para o meu bem. Não sei que pensamento bom de paz é esse, acontecendo isso na minha vida. Coisas terríveis. Mas eu sempre abro a minha boca e falo, Senhor, eu não estou entendendo. Não captei a mensagem. Não captei. Mas eu sei que seus pensamentos são bons. Eu sei que o Senhor tem pensamentos bons a meu respeito. Eu sei que todas as coisas vão operar. Eu não sei como, não consigo ver, não estou entendendo, mas eu estou falando a palavra e eu estou declarando a verdade. O grande teste da fé é esse. É você confessar a palavra no dia da agonia, no dia da tribulação. Quando que Pedro e Silas, não é isso? Paulo e Silas, né? Paulo e Silas louvaram ao Senhor quando eles estavam presos. E o que aconteceu? Abriu-se os grilhões, as portas da cadeia e eles saíram. Nós temos que ser contentes em todas as áreas da nossa vida, né? E ter boas expectativas, porque é isso que o Senhor fala. Isso é poderoso na nossa vida. Você falar que você é saudável, que Deus já levou, né? Jesus já levou na cruz todas as nossas enfermidades, quando você não tem nada, está com 18 anos e está zerado, beleza. Mas quando você tem 40, 50, 60 e está enfermo, você fala isso? Quando é que você fala que a sua esposa é uma bênção? Quando está lá, tem 1, 2, 3, eu não sei, aquilo eu não sei que número que é, mas vamos dizer que seja 5. Quando você está lá no 5 com a esposa, deitadão lá, minha esposa é uma bênção. Aí é uma bênção mesmo. Você tem que falar que a sua esposa é uma bênção quando as circunstâncias estão mostrando que ela não é. Circunstâncias, não a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é sempre a verdade. E a sua esposa, o seu marido, ele também é usado para aperfeiçoar você. Por último, o que nos afasta da graça é nós vivermos no merecimento. Esse é o maior de todos. Viver no merecimento. Então, você veio aqui, eu sei que os irmãos que fazem isso, que dizimam e ofertam, não fazem isso aqui. Né? Eu sei que o coração dos irmãos que dizimam e que ofertam não é esse coração. Mas às vezes você, ou alguém, ou algum dia você já fez isso, porque eu já fiz. Você foi que nem o fariseu lá de Lucas 18, 9, 14.
onde o Senhor contou uma parábola, né? Que veio um fariseu. Você sabe quem é o fariseu? O fariseu é aquele cara que não entendeu Jesus. Ele não entendeu para que Jesus veio. É o legalista. Se o culto não tiver todo mundo de terno, gravata, arrumadinho, se não fizer isso, não fizer aquele outro e tal, não é culto. Esse é o fariseu. Então a palavra de Deus fala que reuniu o fariseu e o publicano. O publicano é aquele que não valia uma cibalena. Nada. E aí? A palavra de Deus fala que, se quiser até projetar lá, Antônio, 18, acho que é 10 ou 12. A palavra de Deus fala que o fariseu posto em pé, estavam os dois orando. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo, desta forma. Olha como é que o fariseu orava. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Eu sou a última azeitona da empada. Graças, imagina, né? Um irmão no culto falando assim, graças a Deus que eu não sou igual esse povo aqui não. Eu sou diferente, como diz meu sobrinho. Eu sou diferente. Ó Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como esse publicano. Ele devia estar olhando para um traficante, para um maconheiro, para uma prostituta. Nem sou como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. E dou o dízimo de tudo que ganho. Esse cara era top. Abre aspas. Ele fazia tudo certinho. E ele está dizendo assim, eu não sou como esse cara, eu não me misturo. Eu cumpri toda a lei. Aí o cara que ouviu isso, né? Você está do lado, ouviu isso, eu tô... O publicano, estando pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Depois que ele ouviu o fariseu falar aquilo, o cara ficou assim, misericórdia, olha o tanto que eu estou. Mas aí, o publicano ele levanta, ele abre a boca dele. Você veja bem que a palavra de Deus não fala que o publicano pensou. A palavra de Deus fala que o publicano dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sou pecador. Sê propício a mim, faz alguma coisa boa para mim. Digo-vos que o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele. Por quê? Porque todo que se exalta, todo que acha que fez alguma coisa, que merece, e que porque ele fez alguma coisa, merece alguma coisa, esse está se exaltando. E quem se exalta não agrada o coração de Deus. Até você orar para alguma coisa, cuidado que dependendo da forma como você orar, você está se exaltando. Porque todo que se exalta será humilhado, mas todo que se humilha será exaltado. Ok, mas o que eu tenho que fazer então? 7 coisas, vou repeti-las para vocês. 7 coisas que nos afastam do favor. 7 coisas que nos afastam do favor e da graça do Senhor. Primeiro, condenação. Quando você se sente condenado, quando a palavra de Deus fala que não tem mais condenação contra você. Segundo, quando você não vive em paz. Qual paz? Quando você não vive em paz com Deus, quando você não descansa sobre as promessas do Senhor e quando você vive com medo de ser punido por Deus. Quando você não entende que o medo, o contrário, eu esqueci de falar isso aqui, que o Senhor me deu essa frase assim, o contrário de medo, você sabe o que é? Você sabe o que é o contrário de medo? Não fala, tá bom? Eu já fiz esse teste, não deu certo. Só pensa. Você sabe o que é o contrário de medo? Não é coragem. O contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é não se sentir amado.
1 João 4,16. Quando você se sente amado, você não tem medo. Amado de quem? De Deus, do seu Pai. No amor não existe medo. Pode baixar lá, Antônio. No amor não existe medo. Quando você se sente amado, no amor não existe medo. Por quê? Porque o medo produz tormento. Quando você se sente amado, por Deus, guardado, qual que é a consequência? Se Deus te ama, e se Ele é todo poderoso, Ele faz todas as coisas, e não tem impossíveis para Ele, por que você vai ter medo? Se Ele te guarda e te protege, Ele te ama. Terceiro, não viver feliz. Viva feliz. Quarto, tenha um coração grato. Agradeça ao Senhor. A ingratidão afasta você do favor. Seja humilde diante dos homens. Seja humilde diante de Deus. Diante daqueles que Deus colocaram para liderar você, seja no trabalho, na escola, na igreja. Seja humilde. Sexto, tenha boas expectativas daquilo que Deus tem para você. Porque Ele tem bons pensamentos sobre você. Não viva no merecimento. Não seja um fariseu da vida. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Nossa, eu estou liderando célula, deixei meu marido, deixei não sei o que, não sei aquilo, estou com essas crianças aqui, agora Deus tem que me abençoar. Não, isso é troca. Peça para o Senhor um coração disposto a servir. Peça ao Senhor. Não tem coisa mais poderosa na nossa vida do que você servir ao Rei dos Reis. Não, mas eu não quero, eu não entendi. Não, peça. Peça para Ele. O que é que eu tenho que fazer então? 2 Timóteo, capítulo 1. Seis ou 7. Capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1. Põe lá no 6. Vai baixando. Porque sei em quem tenho crido. Nesse período aqui, deixa eu te falar. Esse período em que Paulo escreveu a carta para Timóteo, só vou fazer essa introdução histórica, né? Estava no ano 62 a 64 depois de Cristo. Ou seja, o Senhor já havia morrido, já havia se entregue à morte, havia ressuscitado e já havia assunto aos céus. E isso já fazia cerca de 30 anos. 30 anos. Jesus havia assunto aos céus. E tinha muita perseguição da igreja. A igreja era perseguida, né? Os irmãos eram mortos. Então Paulo pega e escreve uma carta que gerasse fé para Timóteo. E ele começa escrevendo o seguinte, eu vou ler uma parte dela. Por esta razão, pois te exorto, chamo a atenção que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não segundo o quê? As nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo seu aparecimento, de nosso Senhor, de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida, à imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonhe do Evangelho. E aí eu tenho certeza, né? Que Paulo, ele coloca uma frase que vale para nós hoje, nos dias de hoje, nós temos que chamar a existência isso.
Aí Paulo disse assim, sabe por que de tudo isso? Que eu estou firme, que eu não desisto, que está sofrendo perseguição, que tem gente morrendo, que está acontecendo tanto de trem, tem vírus para cá, vírus para lá. Paulo disse assim, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Continua. Mantenha o padrão das suas palavras, do Evangelho, que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Como é que nós vamos guardar o bom depósito? Como é que nós vamos guardar a fé? Como é que nós vamos ficar na graça? Como é que nós não vamos decair da graça? Guardando o nosso depósito. Lembrando que nós temos o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus morando em nós. O Senhor nunca me abandona. Eu tenho falado isso constantemente, independente de qualquer circunstância. Né? O Senhor nunca me abandona. Ele está comigo. Aonde eu vou, Ele vai. Né? Ele me guarda, Ele me protege. Ele só quer o meu bem. Por quê? Porque simplesmente Ele me ama. Toda frase, toda confissão que eu tenho feito, eu tenho encerrado com essa frase. Né? Ontem o Edson lembrou isso. Lembrou não, eu perguntei e ele falou. Né? O Edson falou assim, eu perguntei qual frase que eu estou encerrando todas as confissões. A frase mais simples que pode ter depois de qualquer confissão que nós façamos para o Senhor. Simplesmente porque Ele me ama. Simplesmente por isso. E isso é graça. Um Deus dá o Filho dele, simplesmente para morrer por nós, simplesmente porque Ele nos ama. Não deixe que nenhuma dessas coisas que eu falei para você, o medo, a ingratidão, a condenação, afaste você do Senhor. Isso pode acontecer várias vezes durante o dia. Né? Eu vou fazer um resuminho bem pequenininho disso aqui, vou colocar lá no Instagram e no grupo da igreja para você se lembrar. Porque eu preciso me lembrar disso. Porque muitas vezes nós reclamamos, nós falamos coisas que não agradam o coração do Senhor. Mantenha-se firme, sempre, na graça. Porque o Senhor, Ele é fiel. Né? Diz assim, eu sei que eu tenho crido, nada pode mudar essa situação. Eu sou filho amado, Ele não me abandona, Ele me guarda, Ele não me desampara nunca, né? Espere inteiramente na graça. Sem trabalhar, sem fazer nada, não trabalhe. Desenvolva suas atividades normais, mas não põe em você a frutificação. É o Senhor que faz, né? Abra sua boca, né? Eu gostaria que você abrisse a sua boca e dissesse assim, eu sei. Abra sua boca, fale assim, ó, eu sei. Em quem tenho crido. Num Deus que é meu Pai, que é fiel, que está sempre comigo e nunca, jamais me deixa ou me abandona. Em nome de Jesus. Simplesmente isso. Repita isso, né? A maior verdade do Evangelho é a coisa que você pode falar todo dia, para qualquer pessoa. Para um bêbado que vem assistir o culto às vezes, né? Para um drogado, para uma prostituta, ninguém é melhor que eles. Esse dia fizeram uma pergunta para a pastora Liz no Instagram e eu até tinha pregado isso, falado, né, comentado no discipulado assim, fizeram uma pergunta para o pastor Liz, disseram assim, pastor, o que o senhor acha dos advogados que defende ladrão, corrupto e estuprador? Ele respondeu assim, sabe, filho? Eu vou responder para vocês também. Sabe, filho? Engraçado. É esse tipo de gente que Jesus está defendendo lá no trono. Porque Ele é um advogado fiel. Esse tipo de gente. Às vezes a gente tem que meditar, né? Parar e pensar assim, se entrasse, viesse aqui no culto. Né? Pessoas como essas. O que vocês acham? Às vezes uma irmã com a sainha bem curtinha sentada do lado do seu esposo. Ou um irmão traficante, bonitão, cheio de ouro, sentado do lado da sua esposa. O que você faria?
Deus é poderoso. Ele muda tempos. Simplesmente porque Ele nos ama. Muda a nosso favor. Amém? Cadê a ceia? Quem que vai servir ela? Pelo sangue do Senhor, pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz, e porque um dia nós abrimos a nossa boca, confessando Jesus como Senhor da nossa vida, nós nos tornamos filhos. Esse é o maior milagre. Essa é a coisa mais poderosa que o Senhor fez por nós. Nos tornar filhos de Deus. No momento de agonia, de aflição na sua vida, e você vai ter esses momentos, cante esse louvor. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho amado. Eu sou guardado, eu sou protegido. Esse é o grande milagre. Esse é a maior expressão do amor de Deus na minha vida e na sua vida. Ele tem entregado o Filho dele para morrer por nós. Amém? Pode entregar. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim, eu sou. Peça ao Senhor que Ele remova de você toda a condenação. Que você tenha a revelação de que em Cristo já não existe mais nenhuma condenação sobre a sua vida.
de que em Cristo hoje você tem acesso direto ao Pai. Peça ao Senhor para que você tenha entendimento, revelação, que você já tem paz com Deus, que você pode viver hoje no descanso por aquilo que Cristo fez na cruz. Peça ao Senhor para que você entenda que você é amado por Deus de uma forma incondicional, de tal maneira. Peça ao Senhor que você viva e experimente dias felizes. Seja agradecido por tudo aquilo que o Senhor te deu, por tudo aquilo que você já tem. Viva alegre, viva contente. Seja grato ao Senhor pelo seu trabalho, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. Seja humilde diante do Senhor. Fale para Ele aquilo que você não tem coragem de falar para ninguém. Abra o seu coração para o Senhor, porque Ele é poderoso para mudar qualquer situação na sua vida. Tenha boas expectativas daquilo que o Senhor tem para você. São pensamentos de paz, são pensamentos de bem, não são pensamentos de mal. Ele te guarda em qualquer circunstância. Rejeite, jogue fora todo merecimento, toda justiça própria. Não pense que você, fazendo alguma coisa para Deus, você vai sensibilizar Ele, você vai tocar o coração dele. Creia apenas no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sim, Ele é poderoso. Em dias de turbulência, abra sua boca e diga que você é filho amado. Em nome de Jesus. Erga o seu pão para cima. Repita comigo: ao comer desse pão, eu trago para mim a cura que foi providenciada na cruz do Calvário, no corpo de Cristo, que foi moído, e pelas suas chagas eu fui sarado, e nenhuma enfermidade tem no meu corpo, porque eu já fui lá na cruz, curado, em nome de Jesus. Ao tomar desse cálice, eu trago para mim remissão dos pecados, porque sobre mim já não há mais nenhuma condenação. Cristo vive em mim. E eu declaro, em nome de Jesus, que eu fui redimido, lavado pelo sangue. Em nome de Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Amém? Sei com seu irmão. Antônio.